Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, quarto episódio de Ignorantemente. No episódio de hoje vamos falar sobre o nosso propósito nesta vida, no fundo encontrar o nosso Big Fat Why. Assim, à partida, podes achar que é a coisa mais difícil do mundo ou podes até ser cético, mas se ficares atento a esta conversa, talvez, só talvez, porque o resto do caminho tem que ser feito por ti, talvez consigas chegar lá mais rápido do que pensas. Para me ajudar nesta busca, e até porque eu preciso de respostas às minhas ignorantes perguntas, tenho hoje comigo o fundador da Sonder People e Seekers Club, uma referência do desenvolvimento pessoal em Portugal. Oi? A pessoa que mais alergias apanha por ano. Por 10 minutos já foi Fred CNC, mas rapidamente passou ao original e único Fred Canticastro. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Não sei se vou fazer jus a esses títulos todos, mas vamos ver. Claro que vais, claro que vais. Até te trouxe um pacotinho de lenços por causa das Eu já não tenho tuas assim tantas alergias. alergias hoje em dia. Tenho muito menos, mas estou a trabalhar para isso. Ok, boa. Olha, para ser 100% honesta, eu acho que isto é um tema que tem vários pontos por onde podemos pegar e por onde podemos começar. E eu estava assim um bocadinho na dúvida como é que podíamos começar esta conversa. E entretanto fui explorar o teu Instagram mais um bocadinho e vi lá um quote que achei muita graça porque acho que tu vives muito com isso na tua vida, que dizia: não precisamos de estar prontos para começar. Eu conheço-te, pelo menos profissionalmente, de certeza que sei que vives com este quote e muitas vezes atiras de cabeça sem rede e não queres saber e depois vais descobrindo então como é que consegues fazer as coisas. E então queria partir daqui. Isto parte muito da ideia também de que nós estamos sempre à espera do momento certo para começar a fazer alguma coisa, não é? Sim, completamente. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E eu acho mesmo que sim, sabes? Muitas vezes, hoje em dia, pela natureza do meu trabalho, nas redes, as pessoas cada vez mais me fazem mais perguntas e muitas vezes as pessoas têm a resposta para as suas próprias perguntas. Existe um certo medo de avançar. E esse medo de avançar existe porque todos nós, enquanto seres humanos, não queremos ser julgados, não queremos falhar, não queremos perder algum tipo de estatuto ou aprovação social. E, portanto, eu acredito muito de que, obviamente que existem pessoas que acabam por falhar, seja nos seus negócios, seja em objetivos de vida pessoais, porque não resultou, mas eu diria que a maioria das pessoas falha, não por tentar e não resultar, mas sim por nem nunca sequer tentar. E aquilo que todos nós fazemos de alguma forma para justificar isso é construir uma narrativa de porque é que isso não estava destinado para nós. E, portanto, ao final do dia, eu acredito mesmo que nós estamos aqui para fazer coisas muito giras e acho que é um desperdício de tempo estarmos aqui sem tentarmos aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. E por isso, essa frase começou-me a bater mais quando comecei a Sonder, em que era um miúdo de 19 anos quando tive a ideia, 20 anos quando o projeto já foi lançado, e eu não fazia a mesma ideia do que é que estava a fazer. E sempre que me perguntam isto, eu digo isto. Eu acho que as pessoas, sempre que digo, acho que as pessoas mesmo assim não percebem o quão pouco eu fazia. Tipo, não fazia a mesma ideia. Era um bebê que queria andar antes de aprender a gatinhar. Mas os seres humanos têm algo muito interessante, que é quando nos tiram a rede de apoio. Quando há uma metáfora antiga, uma história clássica que é: se queres conquistar a ilha, queima os teus barcos, porque enquanto tiveres barcos o teu inconsciente vai estar sempre a saber que existe uma oportunidade de fuga. E portanto, no meu caso, eu decidi sair da faculdade e atirei-me para o abismo. Atirei-me e, como se diz no empreendedorismo, tu atiras-te do penhasco e depois tens que montar o paraquedas no caminho. E portanto foi isso que eu fiz. Nem sempre é a melhor coisa a fazer, mas acredito mesmo que na maioria das vezes nós falhamos não por não conseguirmos, não termos a capacidade para ter bons resultados, mas sim porque sequer nunca chegámos a tentar devido aos nossos medos. E a vida é uma luta entre os nossos desejos e os nossos medos, e a maioria das vezes os medos vencem. E para quem isso não é uma coisa natural, porque, por exemplo, eu falo por experiência própria e eu sou uma pessoa que
tem que pensar em tudo muito bem antes de fazer as coisas, ou pelo menos eu acho sempre que essa é a melhor opção, é sempre pensar bem, ponderar, perceber as várias hipóteses que eu tenho e depois então avançar. E eu só consigo fazer isso, ou seja, eu só me consigo atirar para as coisas sem medos e sem antes saber se estou preparada para isso, quando esgoto as minhas hipóteses, ou seja, quando quero mesmo aquilo. Já tentei outras vias mais fáceis, e que se calhar tenho uma rede por baixo e não deu por aí e, portanto, agora não tenho outra hipótese senão mandar-me. Claro. Mas atenção, eu acho super inteligente nós prepararmos. Eu, por norma, também invisto muito tempo a pensar antes de tomar algum tipo de decisões difíceis. Contudo, ou seja, eu acho que é super importante nós sermos inteligentes, fazermos o nosso trabalho de casa, prepararmos, estudarmos antes de tomarmos decisões que são super importantes na nossa vida. Por norma, essas decisões acabam por ser emocionais e depois nós vamos tentar simplesmente justificá-las com lógica. Ou seja, nós muitas vezes já tomamos a decisão está ali tomada, temos é que, para assegurar a nossa mente racional de que estamos a fazer o nosso trabalho de casa, acabamos por investigar e procurar e fazer planos e tudo mais para validar algo que já tinha sido tomado. Mas deixa-me falar de uma coisa que acho que pode ser interessante, que é a questão do medo. E vou remontar um bocadinho à história e eu acho que aqui as coisas se podem encaminhar para falarmos do propósito também. Que é, toda a gente tem medo. Todos nós temos medo. Eu não conheço nenhum ser humano que não tenha medo. A questão não é se tu tens medo ou não. A questão é se, do outro lado do medo, existe algo que é importante o suficiente. E, portanto, há uma série de coisas que tu e eu temos medo de fazer no nosso dia-a-dia. Contudo, se, dar aqui um exemplo parvo, mas imagina, se não fazer essa coisa significaria que o teu irmão morresse, tu irias ter um motivo forte o suficiente e por muito tivesses medo, tu ias fazer na mesma. Ou seja, o medo, há duas formas de lidar com o medo. Uma é tentar ganhar confiança, ter fé no futuro, que eu acho que também é fundamental, e tentar fazer com que o medo diminua. Controlarmos a nossa respiração, gerirmos o nosso stress, fazer isso tudo. Eu acho que isso tem o seu papel. Mas há uma para mim que é mais importante e é o core, que é encontrarmos o nosso propósito. Porque isto, para mim, remonta ao dia em que eu comecei a montar a Sonder. Na altura eu vim de uma fase em que estava completamente perdido. E quando digo perdido é que estava mesmo... Não fazia ideia do que é que queria fazer. Tinha entrado na melhor faculdade de gestão do país. Tinha começado as aulas a dizer que ia ser o melhor aluno da faculdade. Passado 2 semanas, perdi o desinteresse, deixei de ir às aulas, literalmente não ia a nenhuma aula. Lembro-me de ter tido uma nota, tipo um 2 ou um 3 em 20 num exame qualquer, que fui lá só para gozar. E eu lembro-me mesmo de, na altura, até estava tão inconsciente que nem sequer sabia que estava perdido. Hoje em dia olho para trás e penso mesmo, estava mesmo perdido. E, portanto, eu não ia às aulas, acordava às 2 da tarde, ficava às tardes ou a jogar Playstation, ou a ver séries, depois ia jogar futebol à noite, ia beber copos, ia fumar um charro com os meus amigos, se fosse preciso. E depois deitava-me às 4, 5 da manhã, dia a seguir, repeat, ou seja, estava mesmo perdido. E quando me apareceu a oportunidade da Sonder, que foi um bocado caída do céu, na faculdade, no trabalho de grupo, tive essa ideia e senti mesmo, foi tipo uma luz ao fundo do túnel, senti, uau, está aqui algo a que eu posso dedicar os meus esforços, está aqui algo a que eu posso dedicar a minha energia. Eu acho que muitas vezes... e atenção, eu não sou especialista em saúde mental, não sou psicólogo nem nada disso, mas algo que nós conseguimos extrair muito facilmente de algumas pessoas é que todos nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de um futuro que nos apaixone. Todos nós precisamos de ter algo para utilizar a nossa energia. E, portanto, muita gente, quando está desmotivada, quando está deprimida, de alguma forma, muitas vezes é uma ausência de propósito que existe aí. E o Viktor Frankl aborda isto no Man's Search for Meaning, em que ele fala de que ele inventou uma nova escola de psicologia que se chama logoterapia, e ele diz que uma das maiores forças motrizes que fazem com que o homem vá em frente é na descoberta do seu propósito, e que ele dá um exemplo muito interessante nos campos de concentração em Auschwitz. Ele era um psiquiatra, basicamente, para quem nunca leu o livro, que estava em Auschwitz, e manda-me calar quando quiser. Sim, okay? Sim, continua. Que estava em Auschwitz, ou seja, ele analisou Auschwitz do ponto de vista de um psiquiatra. E ele conta a história de que havia, às vezes, tipo, imagina, no dia de Natal, os prisioneiros ficavam convencidos que era no dia de Natal que finalmente iam ser libertados. E estavam ali 20 dias em entusiasmo. E nos 2 ou 3 dias antes do Natal, começavam a perder as forças e muitas vezes no dia a seguir morriam. Porquê? Porque deixavam de ter esse futuro de possibilidade, esse futuro de apaixonante, esse propósito. E, portanto,
eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, para ultrapassarmos as dificuldades que a vida nos traz, precisamos de ter um propósito bem definido para nós. E para mim, quando comecei a Sonder, não fazia ideia disto, tive simplesmente essa luz ao fundo do túnel, nem sequer estava consciente disto, mas recomendaram-me um livro, recomendaram-me uma talk primeiro, que depois vi com os nossos colaboradores, e foi uma talk super gira chamada Start With Why, que é do Simon Sinek, que é tipo, comece com porquê. E vi a talk e achei tipo incrível, achei brilhante, e gostei tanto que depois fui ler o livro, que ele tem um livro em que fala mais sobre isso, e enquanto na talk ele dirige mais o conceito dele, que é, a maior parte das empresas comunica os seus produtos, o seu what, o seu o quê, mas não comunica porque é que existe, o seu porquê. Ele no livro fala do indivíduo em si e fala, então, mas nós sabemos o que é que nós fazemos, mas porquê é que o fazemos? Porquê é que nós fazemos aquilo que fazemos? E isso começou uma grande jornada, que continua, embora esteja muito mais desenvolvida a minha, de começar a descobrir, uau, então, se eu faço um conjunto de coisas, mas porquê é que eu as faço? Qual é que é o meu propósito? Que eventualmente se transformou em qual é que é o propósito da vida? Tipo, qual é que é o sentido da vida e o que é que nós estamos aqui a fazer? E, embora não haja respostas específicas para isso, há muitas histórias. Acho que todos nós, enquanto seres humanos, para termos uma vida que nos preenche, uma vida em que tenhamos muita energia e paixão, temos de encontrar uma narrativa, uma metáfora, algo que defina isso para nós. E, portanto, esse foi o processo em que eu entrei. Um propósito maior do que nós. Eu, de tudo aquilo que estavas a dizer, pensei já em duas coisas, que é, uma, portanto, tu acreditas que toda a gente tem um why, toda a gente tem um propósito de vida individual e achas que culmina num propósito de vida em conjunto? Essa é uma forma interessante de pensar. Posso dizer uma coisa que vai de encontro a isso, que é, eu no princípio, quando comecei a pensar neste propósito, e quando se fala de propósito por norma, aquilo que se fala é de um propósito que é maior do que tu próprio, ou seja, de um propósito que é servir a algo maior do que tu próprio. E eu acho isso importantíssimo e foi nisso que me foquei no princípio, que é, o que é que eu estou aqui a fazer, quem é que eu estou aqui a servir, de que forma é que eu posso utilizar as minhas skills, as minhas capacidades, os meus talentos, a minha energia, o meu esforço para, de alguma forma, melhorar a vida de outras pessoas. Isto, quando se fala de propósito, normalmente fala-se disto, que é, tu tens um conjunto de forças, de mais-valências, existem um conjunto de problemas no mundo, como é que tu podes linkar os dois? Como é que tu podes pegar naquilo que tu és bom a fazer e, de alguma forma, com base nisso, ajudar a melhorar a vida de pessoas que para ti são importantes? E aquilo que... ou seja, este é o take mais comum em propósito. Hoje em dia eu não concordo com isto, no sentido em que eu acho que isso faz parte do nosso propósito de existência, mas não é a única parte do nosso propósito. Ou seja, existe mais do que contribuição para o nosso propósito. Todos nós, eu acredito que temos um conjunto de talentos e temos um conjunto de causas que são importantes para nós. Cabe-nos a nós, isto é uma frase super gira do Jeff Bezos que eu concordo muito, que é, nós não escolhemos as nossas paixões. Ou seja, não és tu que decides, eu vou adorar surfar, ou eu vou adorar falar em público, ou eu vou adorar ser comediante. Tu não decides nada disso. Isso nasce contigo ou é criado em ti em algum momento da tua vida. A ti só te cabe fazer uma coisa, que é descobrir. É entrares dentro de ti e procurares perceber, de acordo com as tuas experiências no mundo, o que é que eu gosto de fazer, o que é importante para mim, porque para mim foi muito óbvio que existem causas no mundo que, obviamente, que eu adorava que fossem resolvidas, mas não me tocam no coração, porque nunca tive experiências na minha vida que fizessem com que isso despertasse um estado emocional de indignação, de irritação, de raiva forte o suficiente para eu dizer, isto é a minha causa. Por exemplo, a fome em África é algo que, obviamente, eu adorava que não existisse, mas não é algo que, quando eu vejo uma notícia sobre isso, que me deixe num ponto em que eu penso, eu vou dedicar o resto da minha vida a resolver este problema. Existem outras coisas que sim, e, portanto, uma delas e a maior é o desperdício. Como é que eu posso dizer isto de uma forma mais elegante? Se tu pensares, e este para mim é o real propósito da vida, e se calhar daqui a um ano vou ter uma resposta diferente, mas esta é a resposta que está neste momento. Se tu pensares, toda a gente tem uma filosofia de vida. Toda a gente tem uma forma de encarar a vida. Para a maioria das pessoas é inconsciente e foi programada de geração atrás de geração. Ou seja, ouviram os pais falar de uma certa forma, a sua cultura opera de uma certa forma e acabaram por ter esse sistema de crenças indocrinado desde que nasceram. Mas toda a gente tem uma crença. Há pessoas e essa crença, por norma, é codificada sob a forma de uma metáfora.
E has de começar a reparar nisto nas pessoas. Se perguntares, tipo, o que é a vida? O que é o propósito de vida? Tipo, porque nós estamos aqui? Há pessoas que dizem que a vida é uma guerra. O teu objetivo é sobreviver. Há pessoas que dizem que a vida é um momento de salvação. É um teste. O propósito é salvar-te. Há pessoas que dizem que a vida é uma batalha. Há pessoas que dizem que a vida é uma punição. E eu começo a pensar na vida como uma viagem. Que é, se tu pensares, enquanto seres humanos, todos nós adoramos viajar. Todos nós. São muito raras as pessoas que não gostam de viajar. E gostamos de viajar porquê? Porque vamos explorar novas culturas, vamos conhecer novas pessoas, vamos ver novas paisagens, vamos experimentar diferentes comidas, vamos ter diferentes atividades. Ou seja, vamos fazer uma série de coisas que na nossa gênese de exploradores, que é o que todos nós somos, de pessoas curiosas e que querem saborear mais daquilo que o planeta tem para dar, todos nós gostamos disso. E se nós pensarmos, a vida é um conjunto desses momentos, é um conjunto de viagens, ou seja, a vida é uma viagem, para mim, é a minha metáfora, de várias décadas, em que tu, durante estes 70, 80, 100 anos, quem sabe 200 um dia, eu espero lá chegar, ou seja, neste período de tempo, tu tens uma oportunidade que te foi dada sem tu teres que fazer absolutamente nada para isso. Tu não te tiveste que esforçar para ter esta oportunidade de viver. Tipo, tu nasceste, ou seja, tu não tiveste que fazer nenhum tipo, assim como se calhar tens que trabalhar 2 meses para poupar para ir de férias, tu não tiveste que fazer absolutamente nada para te darem esta oportunidade. E, portanto, deram-nos esta oportunidade que eu considero uma viagem de muitos anos, em que nós temos a oportunidade de explorar novas culturas, conhecer pessoas, criar relações profundas, descobrir o que é que nós gostamos de fazer, ter hobbies interessantes, ver sítios magníficos, utilizar os nossos próprios talentos para melhorar a vida dos outros, sentirmos-nos úteis através de contribuição. E por isso, para mim, o propósito da vida não é apenas impactar positivamente a vida de outras pessoas. Para mim, o propósito da vida é aproveitarmos esta viagem. Parte desse aproveitar passa por descobrirmos em que é que nós somos bons, o que é importante para nós, que problemas é que são importantes de ser resolvidos e utilizar os nossos talentos para isso. Eu acho que isso é uma grande parte da nossa vida. Mas outra parte também é ter relações que são profundas, relações que nos preencham. Outra parte também é experienciarmos o mundo à nossa volta. E, portanto, para mim, quando eu penso em vida, penso que o nosso propósito de vida é simplesmente aproveitar a nossa vida ao máximo. Nós temos aqui uma oportunidade, ninguém faz ideia se vamos voltar ou não, vamos assumir que não, temos aqui uma única oportunidade. E o que é que nós queremos fazer com esta oportunidade? Tipo, não é, como vi isto no outro dia, isto não é um dress rehearsal, tipo, não é um ensaio. Não é que possas agora estar aqui a vaguear e depois, ok, já percebi mais ou menos como é que é e vou voltar outra vez para fazer melhor. Não há isso, tipo, é agora. Se não for agora, quando é que vai ser? Nunca. E, portanto, o meu pensamento sobre a coisa mais forte que opera na psique do indivíduo é a sua filosofia de vida, que é a crença sobre o significado da vida e o seu propósito nela. E, portanto, na minha opinião, aquele que é o propósito de vida do ser humano é pegar nesta oportunidade e tentar aproveitá-la ao máximo. Agora, em que é que isso consiste? Para mim, 3 coisas. Relações, experiências e missão. Ou seja, relações com pessoas de quem gostamos, experiências, que é tudo o que seja experienciado de alguma forma no mundo à nossa volta, seja ir jantar fora, seja ir surfar, seja o que for, e missão, que é criar impacto positivo na vida das outras pessoas. E se fizermos isto tudo bem, no final nós acabamos por ser sempre uma melhor versão do que fomos no princípio, porque para atingir objetivos superiores, nós temos sempre que nos tornar numa pessoa superior para sequer os atingirmos. E portanto, se o propósito da vida é aproveitarmos a nossa vida ao máximo, se para isso nós temos que nos tornar a melhor versão de nós próprios, cabe-nos a nós então apenas descobrir que tipo de relações é que nós queremos ter, que tipo de impacto é que nós queremos criar, que tipo de experiências é que nós queremos ter. E aí entra a jornada da descoberta de quem nós somos e do que é que nós estamos aqui a fazer. E portanto, quando tu me perguntas, e voltando agora à tua pergunta, passado 15 minutos, quando tu me perguntas se todos temos um propósito de vida único e se esse propósito de alguma forma se liga entre todos, eu diria que estruturalmente todos nós temos o mesmo propósito, que é a mesma coisa que irmos de viagem. Todos nós vamos de viagem com o mesmo propósito, que é aproveitarmos aquele momento, aproveitar aquela semana. Todos nós temos diferentes versões do que é aproveitar aquela semana. Para algumas pessoas, ir a Bali é estar a ir à casa dos locais, a comer com eles, se calhar dormir no chão se for preciso, numa vila, fazer trekkings. Para outros há de ser, se calhar ficar num hotel de 5 estrelas, a provar os melhores pratos da região. Cada um tem a sua versão. E portanto, estruturalmente, todos nós estamos aqui para aproveitar. De um ponto de vista único, acredito que todos nós temos as nossas paixões, talentos, causas, hobbies, aí é tudo diferente.
Eu concordo com tudo o que disseste e Espero agora... não ter sido demasiado extenso. Não, acho que deu para perceber. É importante que dês exemplos também, porque acho que isso ajuda muito a visualizarmos. Eu, pelo menos, tenho muito esta ideia, sempre com as metáforas, com os exemplos e com os próprios exemplos da vida da pessoa, consigo visualizar muito melhor. Mas aquilo que muitas vezes eu também me deparo, e isto aqui é uma questão que eu própria tenho mesmo com esta coisa toda do why, do desenvolvimento pessoal e etc, etc. E a semana passada até estava a falar disto com o Henrique Prata sobre a psicologia, a psiquiatria e tudo mais, é que nós estamos a falar de uma perspectiva de privilegiados. E estamos cientes disso e a maior parte das pessoas que está a ouvir provavelmente está na mesma situação e também é ciente disso, quero eu acreditar. Como é que nós conseguimos então lidar, ou seja, há aqui um desnivelamento, uma pessoa que parte se calhar de uma vida em que, só um exemplo, não está estável financeiramente, não pode já estar a pensar qual é que é o propósito de vida dela assim maior, big picture, quando ainda nem sequer tem as necessidades básicas da vida preenchidas. E para alguém que esteja nesta situação, é possível fazer esta evolução e como é que se faz esta evolução? Ok, é uma excelente pergunta mesmo. É uma pergunta que tende a surgir, ou uma questão que tende a surgir muito quando eu falo deste tipo de assuntos. Então, como é que eu posso começar? Primeira coisa, ninguém nega que todos nós... Aliás, antes disto, ninguém nega que a vida tem momentos extremamente difíceis. Ninguém nega que a vida tem adversidades, ninguém nega que a vida tem... Ou seja, quando eu falo de aproveitar a vida ao máximo, isto não é tudo rosas e pétalas e unicórnios, ou seja, é uma jornada e é uma jornada que nem sempre é fácil. Mas, de certa forma, ainda bem que não o é. Porque se tudo na vida fosse sempre como nós estamos à espera, se nós acharmos que naquele momento aquilo ia acontecer, ou aquilo é o que devia acontecer, e aquela pessoa devia-me ter dito aquilo, e é isto que devia ter acontecido, se fosse sempre tudo como nós estamos à espera... era uma viagem ou era uma ganda seca. Era mesmo aborrecido. E, portanto, a vida ter imprevistos, a vida ter momentos difíceis, e eu não nego que sejam difíceis, atenção, de todo que eu quero tirar o peso da dificuldade que certos momentos na vida nos podem trazer. Mas a vida ter momentos difíceis proporciona-nos duas coisas. A primeira é que torna uma viagem que podia ser aborrecida numa aventura. As viagens mais divertidas que tu pensares são aquelas em que acontecem coisas que tu não estás à espera. E há momentos que são difíceis, e se calhar num momento é tipo, isto é difícil de superar, mas são sempre as melhores histórias. Uma viagem em que tu vais uma semana de férias e foi tudo normal, aconteceu tudo como era previsto, é uma viagem sem história, é uma viagem que no final da tua vida tu não te vais lembrar. Uma viagem com desafios, com dificuldades, em que, pela natureza do desafio, o ser humano só cresce quando é estimulado por desafio. E, portanto, a forma como nós ajudamos as nossas crianças a crescer é dar-lhes desafios, é dar-lhes problemas para elas resolverem, desafios para elas ficarem mais fortes. Como é que tu constróis músculo? É desafiares o teu corpo ao fazeres cargas cada vez mais pesadas. Ou seja, o ser humano, a natureza, aliás, está construída de uma forma em que o desafio é aquilo que nos permite crescer. E, portanto, por um lado, tu tens pessoas, falando do ponto de vista social e do privilégio económico, tens pessoas que nascem em circunstâncias extremamente adversas e muito difíceis e, portanto, na sua cabeça, a única coisa que existe é sobreviver. Por outro, no reverso da medalha, tens pessoas que nascem com tudo, nunca lhes faltou absolutamente nada, sempre têm coisas que muita gente nunca sequer sonhou ser possível ter e várias dessas pessoas acabam a vida inteira a entrar e a sair de reabilitação e acabam por ter vidas com depressões profundas, a tomar Xanax todos os dias. E, portanto, há aqui ninguém nega que todos nós nascemos em circunstâncias diferentes. Ninguém nega que essas circunstâncias nos influenciam. Contudo, eu acredito que seria de subestimar o ser humano dizer que são essas circunstâncias que determinam onde é que nós vamos terminar na vida, que determinam a nossa atitude perante a vida, que determinam os resultados que temos na vida. E, portanto, nem toda a gente nasce no mesmo ponto de partida, mas se pensarmos nisso, não podemos pensar só do ponto do privilégio económico, porque há pessoas que têm todas as economias possíveis e imaginárias, mas nunca tiveram amor. E, portanto, essas pessoas vão crescer com um conjunto de déficits que é diferente de quem nasceu com um déficit económico, mas é um déficit também. E, portanto, as circunstâncias na vida, na minha opinião, influenciam-nos muito,
mas ao final do dia todos nós temos livre-arbítrio e somos nós que decidimos o que é que vamos fazer com as cartas que nos foram dadas. E, portanto, uma vez perguntei na África do Sul a um conjunto de taxistas, que é a minha pergunta preferida para fazer, especialmente quando estou em novas culturas. A primeira é tipo, qual é que foi a coisa mais louca que já aconteceu neste sítio? Essa é a primeira. Mas depois gosto de conhecer as culturas e acabo por falar sempre do sentido da vida, porque para perceber o que é que eles acham da vida. E este taxista, ou estes taxistas, aliás, todos eles disseram que a vida é o que nós fizermos dela. E eu acho, e isto é só uma opinião, que talvez tenha a ver com o facto do grande líder desse país, que teve, não me lembro se foi 20 ou 30 anos preso, quando sai, leva a África do Sul na maior revolução tipo, da sua história, acaba com o apartheid. E, portanto, é alguém que, independentemente das suas circunstâncias, conseguiu fazer aquilo que queria fazer na vida. E, portanto, sim, todos nós nascemos em circunstâncias diferentes, mas cabe-nos a nós tentar perceber, com base nas circunstâncias que nós temos, o que é que nos falta, o que é que falta em nós para conseguirmos perceber como é que nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas de quem nós gostamos. Esta é a primeira coisa, ou seja, resumindo esta primeira parte, é nós percebermos que as nossas circunstâncias não ditam onde é que nós acabamos na vida. Nós temos uma palavra a dizer, todos nós. A outra parte é que eu acredito que, enquanto seres humanos, há uma frase do Chris Martin, do vocalista dos Coldplay, que eu gosto muito, que é "We're in this together". Tipo, estamos nisto juntos. E, portanto, cabe-nos a nós, que tivemos a sorte de ter esse privilégio, garantir que a nossa vida é passada, de um ponto de vista de trabalho, a garantir que as outras pessoas vão ter as mesmas oportunidades que nós tivemos. E isto é algo que a mim me come por dentro, que é ver pessoas, e eu, tu e provavelmente as pessoas que estão a ouvir isto, nasceram com algum privilégio. Mesmo que sejam pessoas que passem dificuldades económicas, nasceram com privilégios na mesma. Porque 2/3 do mundo vive com menos de, acho que é $2 por dia. E, portanto, uma pessoa que seja pobre em Portugal é rica a nível mundial, pensando dessa forma. E, portanto, mas não falando dessas pessoas, mesmo falando de nós os dois e provavelmente do target deste podcast, nós temos algum tipo de privilégio. E a mim sempre me fez imensa confusão, e agora faz-me cada vez mais, ver que há tanta gente tão talentosa, tão inteligente, tão dedicada, que trabalha tanto, e que quando vai escolher a sua carreira, quando vai escolher para que empresa é que vai trabalhar para empresas que não acrescentam valor nenhum à humanidade. Porque se pensares comigo, tipo, todos nós trabalhamos, precisamos de fazer dinheiro, e esse dinheiro é aquilo que nos permite ter o lifestyle que nós queremos, certo? E darmos às pessoas de quem gostamos também. Todos nós precisamos de trabalhar. Trabalhar nada mais é do que resolver problemas das outras pessoas. Trabalhar nada mais é do que acrescentar valor a outras pessoas. Portanto, este podcast, o motivo pelo qual as pessoas que estão a ouvir este podcast estão a ouvir é porque tu, de alguma forma, com este podcast, estás a acrescentar valor a essas pessoas. Ou seja, as pessoas querem ser entretidas, querem aprender coisas novas, e tu estás a resolver esse problema, ou estás a preencher essa necessidade das pessoas. E, portanto, todos nós trabalhamos para preencher as necessidades dos outros. E a pergunta então é, que problema é que nós decidimos resolver? Que necessidade é que nós vamos decidir preencher? E para mim faz mesmo confusão tu teres pessoas extremamente talentosas, pessoas que claramente vão conseguir conquistar objetivos incríveis a nível profissional e estão a fazê-lo em tabaqueiras, estão a fazê-lo em empresas que não estão a melhorar a humanidade. Quando existem tantos problemas magníficos que precisam de ser resolvidos. Quando eu digo magníficos, ou seja, são os piores problemas. Ou seja, existem problemas que as pessoas mais inteligentes iam adorar resolver. Contudo, aquilo que nos perguntam é o que é que queres ser quando fores grande? Focamos naquilo em que nós somos bons e naquilo que gostamos e esquecemos completamente qual é que é o propósito de qualquer trabalho, que é amor em ação, que é serviço. E por isso esta é a segunda parte, que é quem nasce com privilégio, eu acredito que temos uma obrigação moral, e eu sinto essa obrigação moral, de trabalharmos e lutarmos para garantir que os outros tenham também as melhores condições para poderem prosperarem e aproveitarem a sua vida ao máximo. Sim, não tem mal. Achei muito interessante aí uma parte que estavas a falar, e
Acho que quando nós estamos a falar disto do propósito de vida e depois estavas a falar das pessoas que têm talentos, que têm, que se calhar são incríveis em certas coisas e depois vão investir noutras para o resto da vida porque foi o que os pais lhes disseram ou é o que a sociedade diz que está bem. Isso tem muito a ver também com a educação que nós temos, não só em casa, como também com a educação que nós temos no sistema, no geral. Exatamente. E, por exemplo, na escola, eu lembro-me para aí de ter uma vez um teste, daqueles testes psicotécnicos que se faziam e que a maior parte das pessoas que estou agora a perguntar nem sequer sabe o resultado que aquilo deu. E foi o único momento que eu senti que algum docente da escola se estava a preocupar com aquilo que eu realmente gostava e não com o tens nota para entrar aqui, portanto vais entrar aqui. E mesmo assim foram tipo 30 minutos ali que estive a falar com alguém e que deu-me aquele resultado, mas depois eu estava em ciências, que nem era assim uma coisa que nem queria tirar nenhum curso que fosse dessa área, e depois acabei, lá está, por ir tirar um curso superior que nada tinha a ver com a área de ciências. Se nós tivéssemos este tipo de ensinamentos na escola e se tivéssemos este tipo de acompanhamentos desde mais cedo, eu acho que era uma forma de facilitar, igualar esta realidade, não é? Porque toda a gente, independentemente da fase da vida onde está ou da economia que tem em casa, toda a gente ia ter acesso ao mesmo ensino e ao mesmo desenvolvimento pessoal. E, portanto, seria muito mais fácil toda a gente atingir os seus objetivos. Completamente. É assim, temos que reconhecer que quem está à frente desse género de organizações não tem um trabalho nada fácil. E, portanto, eu concordo a 100% contigo. Acho que, e já vou entrar aí, mas acho que nós precisamos muito melhorar aquilo que ensinamos na escola. Mas também só reconhecer, para também não ser descontextualizado do meu lado, dizer que não há de ser fácil o trabalho de quem está à frente dessas organizações. Nós vimos de uma revolução industrial em que, pré-revolução industrial, a maioria das pessoas lutava para aquilo que estavas a falar há bocado, que é, lutava para sobreviver, lutava para ter comida, havia muita pobreza. Pós-revolução industrial começaram a existir fábricas e criou-se a necessidade de ter um sistema de ensino que educasse as pessoas em massa para, por norma, irem para as fábricas. E, portanto, o nosso sistema de ensino, que não é melhorado há dezenas ou até centenas de anos, foi desenhado para um ambiente que não é o ambiente que nós temos agora. E, portanto, o sistema de ensino e a própria sociedade em si foi desenhada com um propósito, que é ajudar o ser humano a sobreviver. Ou seja, aquilo que nós aprendemos na escola é aquilo que há de ser relevante para nós navegarmos em sociedade, mas, sobretudo, para nós conseguirmos ter uma boa carreira. Porque é que nós queremos ter uma boa carreira? Para poder fazer dinheiro. Porque é que nós queremos fazer dinheiro? Para podermos pôr comida na mesa e dos nossos filhos também. Ou seja, aquilo que nos é ensinado na escola e na faculdade são competências técnicas para nós conseguirmos entrar numa empresa e prestar o nosso serviço a essa empresa para sermos recompensados financeiramente por isso. E, portanto, nada de mal com isto. Eu acho que é importantíssimo. Todos nós precisamos dessas skills. E estou a falar de hard skills e soft skills, porque as soft skills que hoje em dia também já começam a ser ensinadas são skills que também são direcionadas para o trabalho. É como comunicar, como desenvolveres o teu carisma. São tudo coisas que, ao final do dia, é para serem usadas também no mercado de trabalho. Aquilo que se esqueceram de nos ensinar é as competências básicas para nós percebermos como é que nós podemos ter uma melhor vida. Porque a vida não é só trabalho e todos nós precisamos de ter uma melhor saúde, todos nós precisamos de saber como é que nos devemos alimentar, quantas horas é que devemos dormir por dia, qual é que é a altura do dia em que nós somos mais criativos, qual é a altura do dia em que nós precisamos de descansar, a que horas é que devemos ir dormir, a que horas é que devemos acordar. Precisamos de saber que tipo de exercícios é que nós devemos fazer, como é que nós podemos melhorar a nossa postura, isto pensando só numa perspectiva de saúde. A nível emocional, estavas a falar do convidado que tiveste, todos nós precisamos de saber como é que lidamos com pensamentos negativos, como é que nós gerimos emoções que às vezes nos fazem dizer coisas que não gostamos, como é que nós podemos ser mais felizes, uma coisa tão básica que é o propósito de quase todos os seres humanos, ser feliz. Nunca ninguém nos ensinou o que é que nós precisamos de fazer ou como é que devemos pensar para ser felizes. Relações, tiveste a Tânia também. Os tópicos que a Tânia aborda, se nem sequer abordam relações, tipo como é que tu deves comunicar com a tua cara metade, quanto mais abordar essas partes mais íntimas, certo? E, portanto, o nosso sistema de ensino não está desenhado para
nos ajudar a melhorar a nossa vida, está desenhado para nos ajudar a sobreviver. Compete-nos a nós, enquanto indivíduos, ganharmos responsabilidade pela nossa vida e dizer, ok, por muito que o sistema de ensino não nos tenha ajudado a ter a vida que nós queremos, existem pessoas que têm esses ensinamentos, existem pessoas que passaram a sua vida inteira a estudar como é que nós podemos ter melhores relações, como é que nós podemos ser mais felizes, como é que nós podemos lidar com emoções mais negativas, como é que podemos ter mais energia. Como é que podemos descobrir o nosso propósito, como é que podemos descobrir o que é que nos apaixona, o que é que nos preenche, o autoconhecimento, todas essas coisas. Existem essas pessoas e, portanto, é ir atrás delas. Eu, pessoalmente, quero criar essa estrutura e, portanto, não é que o sistema de ensino precise de ser redesenhado, precisa de ser complementado, na minha opinião. Há coisas que vão ter que ser redesenhadas, certamente, mas isso vai ser assim para sempre, se nós estivermos a evoluir. Acredito que o sistema de ensino precisa de ser complementado, precisa de existir algum tipo de escola, algum tipo de academia, algum tipo de universidade que dê os conteúdos de uma forma organizada, com um currículo, que ensina às pessoas tudo aquilo que nós não aprendemos na escola. E foi por isso que lancei o Seekers Club, e esse é o nosso objetivo, é garantir que todos os seres humanos, no futuro, isto é um projeto para mim há décadas, garantir que as pessoas tenham os ensinamentos e as aprendizagens necessárias para garantir que as várias áreas da sua vida estão a florescer e que não deixam nenhuma área marginalizada, tipo aquelas pessoas que são muito boas em carreira e aos 40 anos têm um burnout. Não é suposto. É suposto tu seres feliz, é suposto tu teres uma excelente saúde, é suposto tu teres relações incríveis, é suposto fazeres uma coisa que te preencha, utilizares os teus talentos, fazeres com isso não só criares impacto positivo, mas também teres excelentes retornos financeiros e teres um lifestyle incrível. Isso é o que é suposto, na minha opinião. Tipo, isso é assim que deve ser. E se ainda não o é, temos que todos lutar coletivamente para isso. Então agora, falando de uma forma muito mais prática, Sim. Eu quero encontrar, imaginando, eu quero encontrar o meu why. Sim. Como é que eu faço este processo? Como é que eu, imaginando que eu não sei, não é? Imaginando que eu não sei o que é que eu quero fazer da vida, imaginando que eu não tenho nenhum, ou pelo menos que eu acho que não tenho nenhum gosto em específico, até posso dizer, estou a dificultar com isto, claro. Até posso dizer que sou super preguiçoso. Sim. Como é que eu faço este processo de encontrar o meu why e como é que eu sei que aquilo é o meu why? Tipo, como é que eu sei que eu não estou enganada e claro. que na verdade... Então, respondendo à última parte da tua pergunta primeiro, o why sente-se, não se sabe. Sente-se, é uma coisa que tu sentes. Imagina, se eu agora, se estivermos a andar os dois na rua e eu estiver a beber uma garrafa de água e mandar a garrafa de água para o chão, isso pode ou não causar-te algum desconforto. Se te causar um desconforto, quer dizer que isso é importante para ti. Não mandem garrafas para o chão. Exato. Ou seja, se não te causar desconforto nenhum, tu até podes reconhecer intelectualmente como algo que é errado, mas não é uma coisa que é importante para ti. Portanto, aquilo que é importante para nós são os nossos valores, que são quase sempre inconscientes, e a forma como nós sabemos se valorizamos ou não alguma coisa é através de uma de duas emoções. Ou positivas, ficamos entusiasmados por isso, é uma coisa que nós queremos, ou negativas, ficamos irritados, completamente transtornados quando isso acontece. E, portanto, a forma como nós descobrimos o que é certo ou não para nós é a sentir, não é intelectualmente a saber. Isso é a primeira coisa. Como é que nós chegamos a esse ponto? Existem duas coisas que temos que fazer, que é, na primeira fase da nossa vida, em que nós tivemos poucas experiências, aquilo que eu acredito que nós devemos fazer é ter o máximo de experiências possíveis. Porque uma crença é um substituto muito pobre para uma experiência. Tu podes imaginar como é que é estares a andar na muralha da China, mas andar na muralha da China ou imaginar como é que é andar na muralha da China são coisas muito diferentes. E às vezes o que acontece, e acho que já nos aconteceu a todos, é nós, agora dá-me a lembrar de uma história, vou contar, é uma história absurda, mas vou contar na mesma. Lembro-me no Sudoeste com, 18 anos, ir ao festival do Sudoeste. Foi a tua fase agressiva, não? Foi a minha fase mais rebelde. Lembro-me de que nós saíamos do Sudoeste e íamos sempre comer um churro, sempre, ele tinha uma barriguinha de churros à porta. Sim. E nós comíamos sempre o churro, uma delícia, te imagina, ganda retraça, 4, 5 da manhã, estás ali depois de copos e tudo mais, e havia um amigo nosso, que é do contra, e nunca comia os churros porque dizia que não gostava, não gostava dos churros. E nós dizíamos, mas prova lá, é incrível, não sei o quê, dávamos só uma trinca. Ele, não gosto, eu já provei isto quando era mais novo, eu não gosto nada disso. E na última noite, está ele tipo, com os copos e não sei o quê, e nós estamos com os churros e se não queres, ele, está bem, dá-me lá um para experimentar, não sei o quê. Eu lembro-me como se fosse hoje. A certa altura, está ele a comer o churro,
passar 3 ou 4 trincas, está ele a dizer tipo, pá, isto é incrível, sou mesmo um merdas. Tipo, literalmente tipo, quase a chorar de tipo, isto é incrível, como é que eu desperdicei isto este tempo todo. E portanto, isto para dizer que nós temos que experienciar as coisas. Não basta... A maior parte das pessoas, quando vai tentar perceber o que é que gosta, começa a refletir. Que é o que pergunta-se a si próprio. O que é que será que eu gosto? Sim. O que é que será que é o meu propósito? Ninguém vai chegar a resposta nenhuma se começar com isso. Portanto, a primeira parte é termos mais experiências que nos deem mais referências para nós podermos depois sim fazer as perguntas. Porque se eu tive 3 experiências na minha vida e perguntar o que é que eu gosto de fazer, eu só vou ter 3 coisas sobre o que pensar. Se eu já tive 1000 experiências na vida e perguntar o que é que eu gosto de fazer, eu vou ter 1000 pontos, 1000 referências em que pensar. E, portanto, no princípio da nossa vida em que nós estamos um bocado a apalpar terreno desconhecido, a primeira coisa a fazer é experimentar. E, idealmente, experimentar o máximo de coisas possíveis. Eu sou completamente a favor da forma como... Agora, se diz que os millennials encaram os seus trabalhos, que é, estão um ano num sítio, estão um ano noutro sítio, estão um ano noutro sítio, fantástico. E que façam isso o tempo que for necessário até descobrir o que é que ressona com eles. Porque é que has de estar 10 anos no mesmo sítio se não gostas daquilo que estás a fazer? Isso não faz sentido nenhum. E, portanto, no princípio, seja a viajar, seja a conhecer novas culturas, a experimentar desportos novos, vertentes artísticas diferentes, a ir fazer estágios e fazer uma coisa que hoje em dia está a começar a ficar na moda lá fora. Eu espero que comece a ficar cá também, que é shadowing, que é tipo, vais passar um dia inteiro sem abrir a boca no escritório de alguém que tu admires. Ou seja, tudo aquilo que te permita abrir horizontes e aumentar o número de referências que tens. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazeres perguntas que estejam bem desenhadas. Porque tu perguntares qual é que é o meu propósito é uma pergunta tão abstrata que não te vai levar a lado nenhum. E, portanto, se eu te perguntasse tipo, qual é que é o teu propósito, se calhar já pensaste muito nisto, mas é alguém que esteja a ouvir, se eu perguntar qual é que é o teu propósito, é uma pergunta mega abstrata. Tipo, meu propósito? Isso é gigante, isso é o quê? É difícil, não é? Agora, se eu te perguntar, do ponto de vista de missão, se eu te perguntar o que é que te irrita de forma profunda na sociedade, o que é que tu achas que não devia existir? O que é que tem de terminar agora, na forma como nós, enquanto seres humanos, vivemos a nossa vida? Aí são perguntas que tipo, o que é que me irrita? Não gosto nada da poluição, também não gosto nada da violência doméstica, e aí começas a perceber que existem coisas que tu intelectualmente percebes. Eu não gosto disto, mas existem coisas que é tipo, eu quando eu soube que aquela pessoa bateu naquela, eu fiquei louco. Quando eu vi a quantidade de lixo que havia naquela praia, tive logo que ir apanhar aquilo tudo. E, portanto, primeiro nós temos experiências, depois refletimos sobre elas com perguntas inteligentes, com perguntas bem desenhadas. Essas perguntas, por norma, temos que ir à procura delas em sítios onde elas estejam, sejam em livros, sejam em eventos, sejam em workshops. Eu dou um workshop sobre isto, que vai sair daqui a umas semanas, que é Descobre a tua missão de vida, que tem estas perguntas mesmo, para descobrires em que é que tu és bom, quais é que são os teus talentos, o que é que tu mais gostas, quais as tuas paixões. É o conceito de Ikigai, em que é que tu és bom, quais é que são, ou seja, é talentos, paixões, causas e remuneração. Idealmente tu queres ir ao sweet spot, que é tu queres estar a fazer uma coisa em que tu és excelente, que tu adoras fazer, que está a criar o impacto positivo que tu queres criar e que estás a ser excelentemente ou extremamente bem recompensada financeiramente por isso. E é para aí que queremos todos caminhar. Achei engraçado tu estares a dizer que para nós encontrarmos o nosso... Quer dizer, também não é literalmente isto, mas para nós encontrarmos o nosso propósito, temos sempre que encontrar antes aquilo que nós não gostamos ou que nos irrita. Achas que... É um mix dos dois, sim. Pronto, mas achas que o ser humano tem sempre que identificar uma coisa negativa porque é o que tem mais impacto em nós? É assim, enquanto seres biológicos, seres humanos, a dor tem um impacto em nós muito mais forte que o prazer. De tal forma que, quando falámos há bocado dos medos e dos desejos, a maioria das pessoas faz muito mais para evitar dor do que para ganhar prazer. E por isso é que na luta, que foi a primeira coisa que falámos no princípio, entre os medos e os desejos, a maioria das pessoas escolhe os medos. Porque o medo da dor, mesmo que o medo da dor seja tenha o mesmo nível de intensidade que o desejo de prazer, pela natureza do nosso sistema, mesmo que esteja ao mesmo nível, nós encaramos a dor como uma coisa mesmo a evitar. Porque dor repetida eventualmente significa morte. E é aquilo que todos nós estamos desenhados para não fazer, sobreviver. E portanto, ou seja... Existe forma, e já me fizeram esta pergunta, de nós encontrarmos aquilo que nós queremos fazer sem ser a olhar para aquilo que nos irrita.
Imagina, um artista pode simplesmente pensar, eu adoro criar arte, esta arte não está a resolver problema nenhum, está simplesmente a criar uma nova oportunidade das pessoas serem felizes. E por isso, para mim, existem sempre dois tipos, e agora, atenção, para mim não estamos a falar de propósito de vida, estamos a falar de mais de missão de vida, porque para mim a propósito é maior do que a tua missão. Foi aquilo que falamos, as relações, as experiências, ou seja, na tua missão, ou seja, no impacto que tu queres criar, podes sempre fazer duas coisas. E se tu pensares em todas as empresas do mundo, elas fazem uma destas duas coisas. Ou resolvem problemas, ou criam oportunidades. Ou resolvem dores, ou criam oportunidades de ser feliz. E, por exemplo, a Uber, o que é que faz? Reduz-te uma dor. Qual é essa dor? Tens que ligar para os táxis e estar à espera e não sabes quando é que vais chegar. Reduz essa dor. A maioria das empresas, conhecendo a natureza do ser humano, focam-se, e isto é uma metáfora que costuma ser utilizada, focam-se em dar bem-neurons às pessoas. Ou seja, a maioria das empresas focam-se em resolver problemas das pessoas, porque as pessoas não gostam de dor, e se fores, ainda dei anteontem uma talk em que falei sobre esta história, que é, no outro dia fui a uma bomba de gasolina a pagar e estava uma grande fila e comecei a olhar em volta, tipo, em vez de olhar para o telemóvel, comecei a olhar em volta e fiquei tipo chocado, fiquei mesmo chocado, porque comecei a ver o padrão que todas as coisas que estavam a ser vendidas tinham. Portanto, tu tinhas os tabloides a falar mal de todas as celebridades, tinhas álcool, cigarros, doces, sugos, chupa-chupas, chocolates, batatas fritas, refrigerantes, tudo o que seja, bebidas que dão energia, tudo o que tu tinhas ali na bomba de gasolina, literalmente, tudo com rótulos mega brilhantes e cheios de cores, são tudo coisas que te fazem ultrapassar dores a curto prazo, mas que a longo prazo, por norma, se tu as consumires de uma forma repetida e frequente, causam-te muitos problemas muito graves a longo prazo. E, portanto, a maioria das empresas que existem sabem que o ser humano não gosta de dor a curto prazo e então tentam encontrar quick fixes para ajudar. Fumas um cigarro, bebes uma cerveja, bebes uma Coca-Cola, comes um pacote de batatas, comes um gelado. Tentam encontrar pequenas coisas que ajudem o ser humano a eliminar essa dor a curto prazo. O que acontece? Fumas um cigarro, passado 15 minutos, a dor volta. Porquê? Porque não foste à origem da dor. E, portanto, a maioria das empresas estão destinadas a resolver problemas. Existem algumas empresas, como por exemplo festivais, existem empresas que estão destinadas a criar novas oportunidades ao ser humano. Ou seja, o ser humano até pode estar bem, mas existe uma oportunidade de ser mais feliz, existe uma oportunidade de ser mais saudável, existe uma oportunidade de ter mais amor. Ou seja, são empresas que se focam no positivo, não em, tu tens uma data de problemas que nós vamos resolver, mas em, tu até podes estar bem, mas existe um próximo nível na tua vida. Tu sabes que podes ser ainda mais feliz, ter ainda mais saúde, ter mais amor na tua vida, seja o que for. E eu acho que as duas são importantes, mas gosto muito mais de criar oportunidades. E só fechando aqui o tópico nos refrigerantes, eu não estou a citar marcas, mas os refrigerantes e as tabaceiras e companhias da vida, só fechando aqui o tópico neles, é isto que me faz confusão naquilo que eu estava a dizer das pessoas que têm privilégio, que é todas essas empresas têm dezenas de milhares de colaboradores e muitos desses colaboradores são pessoas com um enorme privilégio que puderam escolher para onde é que vão trabalhar, que puderam escolher que causas é que gostavam de servir. E eu não digo que essas pessoas sejam más pessoas porque não são. Essas pessoas simplesmente são inconscientes, muitas vezes, porque nem sequer lhes passou pela cabeça que aquilo que estão a fazer, por muito que corresponda à pergunta que lhes foi feita de o que é que quer ser quando fores grande, ser designer, ser marketeer, ser engenheiro, nunca pensaram que o impacto que estão a criar nas outras pessoas é algo que a curto prazo pode ser positivo, mas que toda a gente sabe. Hoje em dia é impossível negar os factos. Sim. Exato. A longo prazo é altamente negativo e, portanto, é uma pena que, sabendo a natureza do ser humano, a maioria das empresas se foque não em ajudar a resolver problemas a longo prazo, para garantir que nunca mais existe, tipo, nunca mais vais ter que fumar aquele cigarro, porque nunca mais te vais sentir estressado daquela forma na vida, ou nunca mais vais comer chocolate todas as noites, porque nunca mais vais chegar tão frustrado ou tão angustiado à casa do trabalho, e vamos ajudar a resolver esses problemas. E depois tu vais comer os gelados, os refrigerantes, o álcool e tudo isso, que é excelente, se for numa perspectiva de, que vou-me divertir, vou fazer aqui uma cena gira. Não numa de, estou cheio de problemas internos e vou usar estes quick fixes para resolver esses problemas. E, portanto, se eu tivesse de deixar aqui uma mensagem a alguém que esteja a ouvir, que trabalha numa dessas empresas, é pensar seriamente se é esse o impacto que gostava de criar na vida de outros seres humanos. Porque podes ter exatamente a mesma profissão, mas num sítio que esteja a acrescentar valor à humanidade.
Olha, e falando de uma fase mais avançada, Sim. comecei por te perguntar aquilo do propósito, ok? Sim. Quando eu não sei qual é o meu why, imaginando que eu já sei, que eu já estou a trabalhar para isso, como é que eu mantenho a motivação? Porque há sempre coisas que, tu há pouco falavas da tua vida ser uma viagem, e há sempre coisas que vão acontecendo. Há pessoas que têm mais dificuldades do que outras, mas imaginando que o meu caminho está cheio de dificuldades, como é que eu mantenho esta motivação e como é que, mesmo sendo aquela a minha paixão e eu sabendo lá no fundo que é mesmo aquilo que quero fazer, é normal termos, por exemplo, um dia mau, mas imagina que eu tenho muitos dias maus seguidos. Como é que eu mantenho essa motivação? Uma excelente pergunta. Antes de mais, é importante dizer que não existem pessoas desmotivadas, não existem pessoas preguiçosas. Porque há muita gente que diz, eu sou preguiçoso, ou eu procrastino muito. Eu lembro-me na altura em que estávamos a montar a Sonder em Barcelona, e eu ia para lá, sei lá, uma vez por mês, passar um fim de semana, ficava em casa de um amigo meu que estava lá a fazer mestrado. Ficava em casa dele e ele, a português, tinha outros 3 amigos portugueses lá em casa, que eu acabei por conhecer. Eu dormia lá no sofá e acabávamos por ter conversas deste género. E um deles, uma vez, que é amigo meu hoje em dia, um deles uma vez diz-me: pá, Fred, olha, tudo o que tu estás a dizer faz imenso sentido, tipo, faz bué de sentido, mas eu sou um grande preguiçoso. Tipo, isso para mim não dá. Eu sou mesmo preguiçoso. E eu, mas como assim preguiçoso? Ele disse, tu não tens noção do preguiçoso que eu sou. Tipo, o Diogo, que está aqui em casa, que é tipo um matelão, vai ao ginásio todos os dias de manhã, cozinha antes para ter a proteína certa, tipo os macros e rácios todos certos. Ele sai de casa tipo às 6 da manhã se for preciso para ir para o ginásio. Ele vai acordar-me para eu ir também com ele. Eu não consigo, tipo, não tenho. Eu sou completamente preguiçoso. Para estudar, mesma coisa. Para arrumar o meu quarto, mesma coisa. Para limpar a cozinha, mesma coisa. Eu sou mega preguiçoso. E é super perigoso uma pessoa ter esta definição de si própria. E digo isto porque eu já tive. Na altura, ainda me lembro de escrever, antes de começar a Sonder, que o maior desafio da minha vida ia ser vencer a minha preguiça. O maior desafio, e hoje em dia se me conhece, eu sou uma pessoa muito pouco preguiçosa, ou zero quase. Eu diria nada, mas... Exato, eu sou tipo zero. Mas na altura era mesmo preguiçoso, a sério, preguiçoso para acordar, preguiçoso para ir para as aulas, preguiçoso para entregar trabalhos, preguiçoso para estudar para os testes, preguiçoso para tudo. Não sabia aquilo que saiu. Que é, este meu amigo não é preguiçoso. Porque quando eu lhe perguntei, mas pensa lá numa coisa em que tu não sejas preguiçoso. E ele, é impossível, esquece, eu sou preguiçoso em tudo. Mas pensa bem, tem que haver alguma coisa em que tu não preguiças. E ele, esquece, Fred, eu sou mesmo preguiçoso. Disse, mas vá lá, há de haver alguma coisa na tua vida. Ele está ali a pensar, e a certa altura, tipo, acende-se uma lâmpada e diz, já sei, para fazer ski. Quando é para fazer ski, esquece, Fred, tu não tens noção. Os meus amigos vão todos para a noite, vão todos para a borga, vai tudo fumar charros, tudo backups, tudo engatar miúdas. Eu esqueço, eu acabo de fazer a pista, vou para casa, vou jantar, alongo se for preciso, para no dia a seguir ser o primeiro a entrar. Tipo, sou o primeiro a entrar na pista, passo o dia todo a esquiar, alimento-me bem, preparo as minhas refeições, faço tudo certinho, sou o último a sair da pista, vou logo para a cama, faço tudo como deve ser. E falar disto com um nível de paixão e de entusiasmo. E eu perguntei-lhe, tu és preguiçoso para ir fazer ski? E ele, zero preguiçoso, não podes ser a pessoa mais motivada do mundo. E eu disse-lhe, então talvez tu não sejas preguiçoso, talvez tu não tenhas motivos fortes o suficiente para investires a tua energia. E portanto não é que o João seja preguiçoso, não é que eu fosse preguiçoso naquela altura, não é que ninguém seja preguiçoso. A preguiça não existe. A preguiça é simplesmente uma ausência de motivação. Ou seja, quando existe algo, quando aquilo que nós temos na nossa vida não é interessante para nós, não são coisas que nós queremos realmente fazer. E, portanto, quando uma pessoa está desmotivada para ir trabalhar, é alguém que não vai gostar daquilo que vai estar a fazer. Quando alguém está desmotivado para ir correr, é alguém que não gosta de ir correr. Se depois essa pessoa jogar ténis ou jogar futebol, se calhar a pessoa já vai estar muito mais motivada e vai cumprir com o propósito de correr. E, portanto, a maioria das pessoas, quando está desmotivada na sua vida, muitas vezes acha que está deprimida, acha que é preguiçosa, é simplesmente porque não tem coisas na sua vida que puxem pela sua energia, coisas que ressonem consigo de um ponto de vista emocional. Contudo, temos que pensar aqui numa coisa que é curto prazo e longo prazo, que é, o João pode estar super motivado a ir fazer ski porque a recompensa é intrínseca, não é extrínseca. No sentido em que, vou dizer isto de outra forma para ser mais fácil, a recompensa é imediata, não é a longo prazo. Quando ele vai fazer ski,
ele vai fazer ski e todas as coisas que muita gente diz, ir fazer ski, ter que andar com as botas no alcatrão e com os skis e com os batons, uma grande seca, meia hora a andar, depois as carrinhas demoram imenso tempo, todos esses desafios que uma pessoa que não gosta de fazer ski diz que não gosta de fazer ski porque ele diz, isso para mim é peanuts, porque eu quero ir fazer ski. Sim. Porque ele tem a recompensa no momento. Logo. O difícil é quando a tua recompensa não está no momento, mas está a longo prazo. Está em, eu sei que preciso de estudar porque eu vou tirar o curso com aquela média para ir poder entrar naquela empresa para aí sim fazer aquilo que gosto. E é isso que tu estavas a falar. Que é, eu quis só dar o exemplo porque há muita gente que acha que preguiça e que é preguiçosa e não é verdade. Mas neste caso, o que é que tu podes fazer para teres motivação suficiente para comeres brócolos? É sempre a minha metáfora. Eu adoro brócolos hoje em dia, por acaso, mas há sempre algum tipo de vegetal que tu não gostas, algum tipo de comida que tu não gostas. Mas, e muitas vezes, essa comida é importante para o teu crescimento. E as crianças não gostam muitas vezes de comer sopa, mas a sopa faz-lhes bem. E, portanto, como é que tu fazes com que alguém que não gosta de fazer uma coisa porque a recompensa não é no momento, como é que tu fazes com que essa pessoa queira fazer essa coisa e fique entusiasmada para fazer essa coisa porque existe uma recompensa mais a longo prazo? Eu diria que é a pessoa estar constantemente a relembrar-se de porque é que começou a fazer. E, portanto, o Winston Churchill diz success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Sucesso é ir de falhança em falhança sem perderes entusiasmo. Como é que isto se faz? A teres tão vívido e tão claro o motivo pelo qual o estás a fazer que quando tens uma derrota relembras-te disso. Isso está desenhado em algum lado, é uma frase que tens no teu quarto, é algo que está claro para ti, que é evidente para ti, que quando falhas pensas, isto é uma pedra no sapato. Vou descalçar o sapato, vou tirar a pedra e vou voltar a ir em frente, vou voltar a correr e falhas outra vez. Mas vais continuar o número de vezes que forem necessárias. Porquê? Porque é importante o suficiente. Não existem pessoas com menos resiliência, é uma palavra que hoje em dia toda a gente utiliza. Resiliência. O que é resiliência? Não existem pessoas mais resilientes que outras. Existem pessoas que têm propósitos maiores do que outras. Existem pessoas que têm mais clareza, consciência e vontade de fazer aquele propósito. E, portanto, as pessoas que tu vês, hoje em dia tu dizes que eu não sou preguiçoso. Se eu não tivesse muito claro na minha cabeça o tipo de relações que quero criar, o tipo de vida que quero viver, o tipo de experiências que quero ter e talvez até mais especialmente o tipo de impacto que quero criar, se isso não fosse tão claro para mim, eu ia estar neste momento, não neste podcast, a falar com energia, ia estar provavelmente a ver uma série em casa ou a fazer scroll numa rede social, porque são as únicas coisas que não requerem esforço do meu lado para ter uma recompensa imediata. E, portanto, para alguém que neste momento esteja a passar por um período difícil, em que tem que estar a estudar para os exames ou está num momento difícil no trabalho, a primeira pergunta a fazer é: isto é um brócolo que eu tenho que comer porque me vai levar a um sítio onde eu quero chegar, ou isto é mesmo uma coisa que eu não gosto de fazer, tenho que acabar com isto agora? Porque existe muita gente que não... Como é que eu posso dizer isto? O ser humano só é movido por duas forças: prazer ou dor, desejo ou medo. Por outras palavras, inspiração ou desespero. São as palavras que eu gosto mais de usar. E, portanto, para nós mudarmos, ou nós precisamos de ser inspirados o suficiente a mudar, ou então precisamos de atingir um fundo tão baixo que temos que fazer alguma coisa. O problema é que a maioria dos seres humanos está num limbo em que não gosta de onde está, mas não desgosta o suficiente para mudar. Eu já estive aí muitas vezes, em áreas diferentes da minha vida. E, portanto, é o pior sítio para se estar. Porque quando tu estás na merda, estás muito melhor do que estás no limbo, que é alguém que está tecnicamente melhor do que quem está na merda. O problema é que a pessoa que está na merda vai ser obrigada a sair e daqui a uns meses ou um ano vai ultrapassar o nível de preenchimento de felicidade, seja o que for, da pessoa que está ali no limbo. E, portanto, o que nós queremos, e a maior parte dos seres humanos, como é mais movido por dor do que por prazer, acaba por mudar por desespero e não por prazer. E, portanto, aquilo que eu acho que todos nós devemos fazer é refletirmos, termos mais experiências, refletirmos sobre a nossa vida e, mesmo que não saibamos ainda que tipo de vida, mesmo que não saibamos ainda qual é que é a nossa missão específica, qual é que é a minha causa específica, aquilo que mais me apaixona, quais é que são os meus talentos, o tipo de relação que eu quero criar, mesmo que ainda não saibas isso a 100%, tu consegues saber que tipo de vida é que queres viver. E todos nós temos essa decisão, e eu acho que é a decisão mais importante da nossa vida. Nós temos aquilo que toleramos na vida. A decisão mais importante que todos nós podemos tomar, mesmo que não saibamos ainda concretamente a relação, a experiência, o hobby, essas coisas todas, mesmo que ainda não saibamos, é decidir o que é que nós não estamos dispostos a tolerar. Eu não estou disposto a tolerar nada abaixo disto. Eu não vou tolerar
acordar e sentir-me sem energia. Eu não vou tolerar ter uma relação em que estamos constantemente a discutir. Eu não vou tolerar estar a fazer uma coisa que não gosto, mesmo que isso traga retorno financeiro. O que é que nós não estamos dispostos a tolerar? E depois, uma pergunta complementar é: que tipo de vida é que nós queremos viver? Porque quando eu li o Start With Why, aquilo que me comecei a perguntar, não só qual é que era o meu propósito, mas era tipo, que tipo de vida é que eu quero viver? Tipo, eu tenho que desenhar o tipo de vida que quero viver, porque imagina que, e esta é a minha metáfora para isto em particular, imagina que tu sais de casa, pões-te no carro, começas a andar e não tens um destino. Não tens um sítio para onde queres ir. O que é que acontece? Tu vês um obrigatório virar à direita, viras à direita. Vês um semáforo, paras. Vês um perda de prioridade, paras o carro. E por aí adiante. Ou seja, o teu destino, a tua vida, acaba por ser um produto não das tuas decisões, mas sim das tuas circunstâncias. E, portanto, aquilo que todos nós, acho eu, temos que fazer é decidir o tipo de vida que nós queremos viver e o que é que nós não estamos dispostos a tolerar, mesmo que ainda não saibamos os específicos. Saber que eu quero ter experiências incríveis, eu quero viajar pelo mundo, quero conhecer culturas que me apaixonam, eu quero aprender coisas que me fascinam, eu quero conhecer pessoas incríveis, eu quero impactar a vida de milhares de pessoas ou de 2 pessoas, seja o que for para essa pessoa. Isso é o mais importante. E quando isso existe, quando essa visão existe para a nossa vida, mesmo que ainda não seja super bem definida, de uma forma mais específica, aí sim começamos a acordar com um nível de energia e com um nível de vontade em que não vamos tolerar fazer um scroll no Instagram durante 1h30. Porque esse não é o tipo de vida que nós queremos viver. Eu não vou tolerar isso em mim, eu não vou ser esse tipo de pessoa. E pronto, é daí que vem a energia, é daí que vem a motivação, é daí que vem o propósito. É de nós decidirmos o que é que nós não estamos dispostos a tolerar e de que, já que esta é a nossa única oportunidade, qual é que é o tipo de vida que queremos viver. É daí. É assim, já estamos a ficar sem tempo. Eu queria fazer tantas mais perguntas, mas ainda dá para uma última. Ok, Acho claro, que sim. bora. Eu também sinto que respondo a 18 perguntas diferentes em Sim, coisas. pronto, Vou o que vale é isso, é que vais tocando em tudo. Queria então responder ao título do podcast, e, que é, então, e se de facto todos soubéssemos qual é que é o nosso propósito de vida? Falando assim num mundo mais utópico, Sim. O que é que achas que aconteceria? Na minha cabeça é tipo uma explosão de felicidade, mas o que é que achas que aconteceria no mundo se todas as pessoas que nascem e que estão a viver neste momento no mundo soubessem o seu propósito de vida e estivessem a trabalhar para o seu propósito de vida? Boa, excelente pergunta. Deixa-me responder em 2 fases, como sempre. A primeira fase é: se todos os seres humanos nas suas escolas, nas suas famílias, ganhassem a filosofia de que esta é uma oportunidade que todos nós temos, que não fizemos nada para merecer e que houve algum tipo de energia, seja o que for, algo nos deu a oportunidade de nós termos experiências incríveis, de nós impactarmos positivamente a vida de pessoas de quem gostamos, de nós criarmos relações profundas, de nós crescermos no processo e termos aprendizagens e lições de vida. Ou seja, se nós nascermos e crescermos com a filosofia de vida de que isto é uma oportunidade, não é uma guerra, não é uma batalha, não é um jogo, não é uma punição, é uma oportunidade. É uma oportunidade que vai depender de nós concretizar essa oportunidade ou não. Mas é uma oportunidade de nós termos uma experiência fantástica. Não quer dizer que não tenha momentos difíceis, não quer dizer que nós tenhamos a vida, se calhar, menos facilitada que outras pessoas, mas temos essa oportunidade e compete-nos a nós. Somos nós os responsáveis por transformar a nossa vida numa aventura incrível. Se isso acontecesse, e se tu tivesses crianças a acreditar que podem ter uma vida incrível, que depende delas e que depende delas torná-la realidade, tu terias, eu diria, uma humanidade, e obviamente falando agora mais do ponto de vista da parte mais desenvolvida, que também é o nosso target aqui, tu terias uma humanidade com um nível de motivação, um nível de energia, um nível de entusiasmo, de alegria perante a vida, sem precedentes. Porque imagina tu pôres uma pessoa extremamente negativa, de certeza que conheces alguma na tua vida, a acreditar que a vida pode ser uma aventura incrível e que depende dela torná-la realidade. Se ela acreditar mesmo nisto, é tipo, let's go, motherfuckers. Tipo, eu quero acordar e quero ir fazer cenas. Não quero ficar a dormir, a pensar na chatice que é ir entregar aquele relatório. E, portanto, essa seria a primeira coisa. Se depois, para além desta filosofia base, nós ajudarmos as pessoas a descobrirem quem são, ou seja, a fomentarmos experiências que as permitam conhecer-se melhor elas próprias e depois fazer exercícios de reflexão e introspeção profundos para elas perceberem mais, dentro deste, a vida é uma oportunidade e quero aproveitar a minha vida ao máximo, especificamente o que é que isto é para mim, que tipo de relação é que eu quero, que tipo de experiências é que eu quero,
Quais é que são as pessoas que eu quero impactar? Que tipo de problema é que eu quero resolver? Se tu ajudasse as pessoas a irem nesta direção e o sistema permitisse que assim fosse, tu aí estavas a criar um mundo em que não só tens pessoas motivadas e alegres e apaixonadas pela vida, que é, para mim é a característica número 1 de qualquer ser humano, melhor a ter é ser apaixonado pela vida, número 1. Para além disto, irias ter pessoas que estão extremamente focadas em criarem o tipo de vida que elas querem ter, que é individual para todos nós, porque todos nós temos histórias, contextos e ao fim do dia todos nós temos uma essência única. E o byproduct disto é que essas pessoas iriam estar a trabalhar para causas que são importantes para elas. Iriam estar a trabalhar para melhorar a longo prazo a vida dos outros seres humanos e, portanto, muito mais rapidamente, os problemas que certas pessoas têm e que as impede de pensar sequer neste tipo de coisas, esses problemas mais rapidamente iriam desaparecer do que neste momento hoje em dia, com as pessoas todas a irem trabalhar para coisas que não interessam assim tanto. Última pergunta, esta é mesmo a última. O que é que te desmotiva? Isto aqui é mesmo para passar o teu lado mais vulnerável, okay. E não conta fazeres uma coisa, por exemplo, que não te apaixona, porque isso já percebemos. Ok. O que é que me desmotiva? Sim. Explica melhor a pergunta. Ou seja, imaginando que tu estás a viver a tua vida de uma forma apaixonada, vais alinhando a tua vida, como tu estás a dizer, o teu lado profissional está alinhado, o teu lado pessoal, sim. Tens tudo alinhado, mas certamente que não és de ferro e não consegues fazer tudo da forma perfeita e não consegues estar sempre feliz e sempre bem. Ou seja, o que é que te deixa em baixo, o que é que te desmotiva? Ok, então estás a focar aí em coisas diferentes. Eu já percebi que tu queres puxar uma vulnerabilidade minha e tenho muitas, tenho milhentas. Nem sempre estou feliz de todo. Há momentos em que não me sinto bem, há momentos em que não estou alegre, há momentos em que acordo e não consigo olhar. Há momentos em que acordo e nem é o acordar, é em que olho para a vida e sinto-me plenamente conectado, totalmente alegre, apaixonado pela vida. E há momentos em que não sinto essa conexão. E quando não sentes é tipo, apetecia mesmo sentir, porque é mesmo bom quando sentes. E portanto, nem todos os dias são bons, é cansativo. Quando nós sabemos o que é que queremos fazer, também é cansativo, não é? Porque há um preço a pagar pelos nossos objetivos. Os nossos objetivos não se vão conquistar sozinhos, há um preço a pagar por eles. E portanto, há muitas derrotas, há muitos fracassos, há muitas coisas que correm mal, há muitas coisas que não são aquilo que nós gostaríamos, e isso manda-nos abaixo. Aquilo que me faz sempre voltar ao de cima é relembrar-me de porque é que estou a fazer aquilo que estou a fazer e relembrar-me que não o estou a fazer por mim, estou a fazê-lo pelos outros também. Ou seja, eu não faço isto só porque eu gosto de fazer isto, eu faço isto porque acredito que é importante para outras pessoas. Ainda há bocado estava a trocar umas mensagens no Insta com uma miúda que tem depressão profunda, tem insónias, tudo o que está de mal tem, basicamente. E eu recomendei-lhe uns livros, disse-lhe para ela ter ajuda especializada e tudo mais, e ela está-se a tornar uma nova pessoa. E portanto, quando eu estou... Vou-te dar um exemplo, para te dar uma história para terminar. Eu lembro-me de, aqui há um ano, terem-me convidado para fazer uma série de palestras, na altura fazia muito em faculdades, e foram 4 dias a ir a 4 sítios diferentes em Portugal. Acho que foi tipo a Covilhã, ao Porto, a outro sítio qualquer, e a mais outro sítio qualquer. Não me lembro dos sítios, mas basicamente foi andar de carro na estrada 4 dias para ir durante 1 hora dar uma palestra, seja numa escola secundária, numa universidade. E adorei, obviamente, mas cheguei ao final exausto. Cheguei a casa totalmente exausto. E eu lembro-me perfeitamente de chegar, imagina, à noite, acordei no dia a seguir, todo partido, só me apetecia não fazer absolutamente nada, estava de rastos mesmo. E do nada, vi um e-mail ou uma mensagem a dizer tudo ok para hoje, não sei o quê, se precisas de alguma coisa, diz. E lembrei-me que tinha uma talk para dar em Carcavelos, que até nem era longe de casa, era a 20 minutos da minha casa, mas eu não me conseguia levantar sequer, estava todo partido, todo partido. Quem já me viu ao vivo sabe, eu não vou falar só, eu estou ali mesmo, dou tudo. Mas estava exausto. E pensei, que grande merda, agora tenho que sair de casa, do meu conforto, da minha série, em que estou aqui só a chilar mesmo, para ir ter que dar uma palestra de 1 hora ou 1 hora e meia, às 6 da tarde,
para depois ter que ainda responder a perguntas e estar a seguir e não sei o quê. Pá, que seca do caraças. Eu lembro-me de estar a ir para lá e estava o caminho todo no carro. Que seca, chatice, pá, que merda. Estar a ir para lá, pá, o tempo todo, tipo, uma coisa que eu adoro fazer e talvez é a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo, estava tipo, pá, que grande merda ter que ir fazer isto. E, entretanto, para piorar, a hora tinha sido maldita. Ou seja, eu fui para lá e estava lá, tipo, 1 hora antes da minha talk e não ia voltar para casa. Pá, então já estava, tipo, pá, foda-se, por amor de Deus. E agradeci, não sei o quê, e disse, se falta 1 hora vou passear um bocadinho. E fui para a praia de Carcavelos, fui tipo para um muro, sentei-me, fui a ouvir uma música e a tentar-me relaxar, a tentar descontrair-me. Eu lembro-me perfeitamente de começar a pensar, tipo, porquê que estás a fazer isto? Lá está, aquilo que estávamos a falar há bocado, de relembrar-nos o porquê. Porquê que estás a fazer isto? Porquê que estás a fazer isto? Eu ia dar esta palestra, imagina, eram para miúdos dos 6 aos 14, que era um target com quem eu nunca tinha falado. Grande responsabilidade. Exato. E os pais também estavam lá, mas era muito giro. Eu pensei, porquê que estás a fazer isto? Porquê que eu estou a fazer isto? E de facto é mesmo isto. Eu acredito que, enquanto humanidade, a maioria das pessoas não atinge o seu verdadeiro potencial, não aproveita a sua vida ao máximo. E esta é uma oportunidade para, por muito que sejam 20 ou 30 miúdos, é uma oportunidade de tocar no coração deles e de os fazer acreditar que, independentemente das circunstâncias que a vida lhes traga, eles têm uma palavra a dizer e eles podem sim aproveitar a sua vida ao máximo. E, portanto, eu não vou dar esta palestra por mim. Hoje não me apetece. Às vezes apetece-me e faço, até eu posso fazer para mim. Hoje vou fazer por eles. Hoje vou com o propósito só de servir. Mesmo que não me apeteça. Vou fazer isso. E aí voltei a ganhar a motivação. Pá, acabei por dar uma grande palestra, foi mega divertido. Tipo, crianças a chorar. Tipo, literalmente, uma miúda de 14 anos veio-me abraçar a chorar no final. E voltei para casa, pá, de sorriso em orelha, tipo, melhor dia da minha vida, porque me lembrei que o motivo pelo qual eu estava a fazer isto não era só por mim. Eu acho que enquanto seres humanos é isso que nós às vezes nos esquecemos. É que nós não estamos a viver só para nós, existem outras pessoas que nós estamos a impactar e quando nos lembramos disso, qualquer motivação, qualquer preguiça, qualquer falta de motivação, qualquer desafio que nós tenhamos, quando existe um propósito que é maior do que nós próprios, nós fazemos a mesma. E fazemos com orgulho e fazemos com mais felicidade até do que se fosse só para nós próprios. Boa. Que inspiracional. Obrigada, Fred. Estava à rasca, não sabia o que é que eu ia dizer. Obrigada. Hoje ficamos por aqui. Boa. Mas se quiserem explorar um bocadinho mais sobre este tema, já sabem que tem informação extra na bio do episódio. Beijinhos e até para a semana. E não me assoei uma única vez, só para saber, né? Uau! Este episódio foi também gravado no Resves Cowork. Se quiserem saber mais informações sobre o espaço, podem ir até ao site deles, resves.pt, ou dar um pulinho ao seu Instagram, @resvescowork.